Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje vou estudar com vocês a Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Nós vamos estudar esse texto e ver o que a Bíblia nos diz na palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo escreveu esse livro, né? E ele diz inicialmente no versículo 1: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então aqui ele está falando que passou por certas dificuldades para poder levar a palavra de Deus aos Tessalonicenses, né? E é interessante, né? Ele vai se apresentando como ele se portava entre os crentes. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto aqui. Nós vemos hoje muitos pastores dizendo que são os ungidos de Deus, que são isso, são aquilo, né? Inclusive, né, eu vou dizer uma coisa aqui que muitos talvez não saibam, mas para ser pastor tem que ser bajulador de alguém que tenha uma certa liderança. Você tem que fazer parte de um corporativismo pastoral para que você seja pastor. O fato de você ter uma vida santa, de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ser capaz de estudar a Bíblia, isso não tem valor hoje em dia, tá? O que tem valor é ser puxa-saco, literalmente, desculpa o termo, mas ser puxa-saco de um pastor que tenha o poder de consagrar, tá? É só isso. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje. Então, vou comparar o que Paulo fazia na época dele com o que os pastores fazem hoje. Se um sujeito, por exemplo, discorda de um pastor, né, ele jamais será consagrado, porque às vezes o pastor está errado, mas ele não aceita que um seminarista discorde dele, porque discordar dele é uma coisa grave. Às vezes o seminarista está discordando para o bem da igreja, está preocupado com o corpo de Cristo, mas ele está preocupado em que concordem com ele. Você pode estar achando isso um absurdo, mas se você já viu isso de perto, você sabe do que eu estou falando. Quem está mal informado não sabe, mas eu vou ver o que a Bíblia diz, né? Diz aqui, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que nossa entrada para convosco não foi vã. Ou seja, ele não esteve com os Tessalonicenses simplesmente por um motivo banal, simplesmente para ter uma autoridade ou isso ou aquilo, né? Ele não queria ser alguém superior, alguém vaidoso, né? Vã seria vaidoso, né? Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Aqui, Paulo mostra que aquelas pessoas que são agravadas e padecem, elas às vezes não são reconhecidas, né? Paulo, ele continuou o seu ministério mesmo sendo agravado e tendo padecido violência e outras coisas em prol do evangelho. E mesmo assim ele levou o evangelho à frente. O que nós vemos hoje em dia, eu estou sendo sincero aqui com você, são pastores que querem formar grupos para formar um tipo de corporação, né? E com essa corporação proteger uns aos outros e fazer a vontade daquela corporação. Infelizmente, alguns até são boas pessoas, simplesmente estão acostumados com esse vício de corporativismo, né? Entretanto, outros já fazem isso e percebem esse vício e usam de má intenção mesmo, tá? Quando você vê alguns sujeitos se dizendo isso e aquilo, geralmente eles estão usando desse corporativismo que existe e que é nocivo à Igreja de Cristo. Esse corporativismo, inclusive, é um princípio de apostasia, tá? E o que é corporativismo, né, para você entender, né? É como você forma uma classe de pessoas que protege a si mesma para estar numa situação privilegiada perante as outras, né? Por exemplo, você tem um grupo profissional,
nesse grupo profissional, um não analisa o erro do outro porque não quer ser analisado também. Você deve estar pensando em alguma coisa nesse sentido aí. Se um profissional comete um erro e aquele erro foi um erro crasso, o outro simplesmente vai ficar quieto e não vai apontar o erro do outro porque não quer se comprometer com o grupo de modo geral. E isso acontece no meio pastoral já há vários anos, tá? E por isso que nós vemos uma decadência do meio pastoral há muito tempo, com raras exceções, tá? Bom, e diz aqui o texto aí no versículo 8, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele enfrentou realmente dificuldades. Ele não foi buscar aliados políticos dentro da igreja e consagrar esses aliados políticos para fortalecê-los e fortalecer a si mesmo em última instância. Ele não fez isso. Ele, pelo contrário, ele procurou sofrer pelo Evangelho para não exortar as pessoas com engano, nem com imundícia, ou seja, com desejos carnais propriamente ditos, né? De repente de um salário melhor, isso ou aquilo, e nem com fraudulência, né? Se fazendo passar, por exemplo, por ungido de Deus, como se fosse aquele que tivesse a maior unção de todos e que não pudesse ser questionado e coisas do tipo, né? Não é isso que ele fez. O versículo 4 continua nos dizendo: Mas como fomos aprovados de Deus para o Evangelho, nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Aí eu te pergunto, como ficam esses pastores? Você tem centenas, talvez milhares de pastores que são consagrados nesse esquema que eu te falei, agradando a um líder para fortalecer um corporativismo. E esse pastor é um pastor? Será que é? Porque o que ele fez? Ele fez exatamente o que Paulo não fez. Veja bem, Paulo diz: Mas como fomos aprovados de Deus para o Evangelho, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Aí o que Paulo não fez? Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Ou seja, se você for um servo de Deus que não quer agradar os homens, ou seja, o pastor presidente, o pastor isso, aquilo, você quer agradar a Deus, você nunca será consagrado, tá? Se você quer ser pastor. Agora, aqueles que querem ser consagrados agradam o pastor presidente. É assim que funciona, entendeu? E, infelizmente, isso é uma grande vergonha evangélica e que ninguém fala, né? E que está destruindo nossas igrejas, né? Muitas vezes, pastores sem condição de estar no ministério, né? Sem condição espiritual, intelectual, de todos os tipos, eles estão no ministério simplesmente porque agradaram a um pastor presidente e fortaleceram uma corporação religiosa. Isso é triste, mas é verdade. E ele continua aqui no versículo 5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Quantas vezes você vê um pastor que é consagrado e que, no processo em que ele foi consagrado, ele defendeu várias vezes aumento de salário para o pastor presidente, mesmo com a igreja passando dificuldade, não é? Era o primeiro a defender, não, eu quero que o pastor presidente tenha um aumento. Às vezes a igreja está em dificuldade, a igreja não tem como dar aumento, mas a pessoa há um pequeno aumento na arrecadação e deve ser usado no ministério de modo geral e não no salário do sujeito. Mas aí vai o sujeito que quer ser consagrado pastor através do fortalecimento do corporativismo. Não, eu proponho um aumento do salário do pastor. E o outro que também quer, eu apoio. E por aí vai. Percebe? E é isso que está acontecendo. Olha o que ele diz aqui: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, ou seja, querer um salário melhor, querer isso, querer aquilo, né? Às vezes o salário é tão grande que quando chega dezembro a igreja não tem como pagar aquele salário, né? Com 13º, férias, tudo, né? Então você precisa ver que o que Paulo fez aqui é o que muitos pastores não estão fazendo hoje. E pastor que você julga um sujeito muito bom muitas vezes, tá? Muitas vezes é considerado melhor do que todo mundo. E às vezes eles
cresceu assim, né? Muitas vezes. Eu não posso dizer quantas vezes, mas posso dizer que talvez a maioria das vezes, né? Infelizmente. E ele diz ainda que Deus é testemunha que não houve pretexto de avareza. Existem aqueles que não exercem pretexto de avareza, né? Mas esses não serão consagrados, tá? E não são de fato, tá? Porque não interessa ao corporativismo alguém que conteste o corporativismo em nome da igreja, né? Para que a igreja vá bem. O que interessa mais é que o corporativismo se fortaleça, infelizmente. E em versículo 6 ele diz ainda: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele era apóstolo e, como apóstolo, ele poderia exigir que fosse sustentado, que ganhasse um carro novo, ou que tivesse aumento todo ano quando ninguém tem, e coisas do tipo. Mas o que Paulo disse? Ele poderia ser pesado, mas no versículo 7 ele diz: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Ou seja, foi como uma babá, como uma ama, como uma mãe que cria seus filhos e criando-os, abrindo mão do que tinham para que seus filhos ficassem em melhor situação. Percebe? Eu acho que você deve achar que eu sou louco, que isso não existe. Eu quero te dizer o seguinte: você que não sabe de nada, você que não viu, você que não percebeu. Comece a perceber, depois do que eu falei, comece a olhar em volta e comece a perceber como isso acontece, né? O sujeito ele pode ter exatamente toda a capacidade para pregar, para ensinar, para aconselhar, mas se ele for contra o sistema da corporativismo, ele não será consagrado. Agora, um sujeito que não tenha essas qualificações, digamos assim, mesmo espirituais, ele será consagrado rapidamente se ele for adequado ao corporativismo. O que eu quero dizer com isso? Paulo está nos mostrando aqui um erro grave que ele não cometeu, mas que se comete hoje em todas as igrejas evangélicas, que é o corporativismo pastoral, tá? Existe esse corporativismo e existem muitas pessoas com chamado que estão sendo colocadas de lado para que pessoas que atendem ao corporativismo, né, possam estar nos lugares de influência e fortalecer uns aos outros por interesses pessoais, interesses de vanglória, como diz Paulo aqui, né? Interesses de buscar glória dos homens, né? E interesses, digamos, vamos ver aqui, avareza também. Tudo isso está acontecendo. Aí você vai e me pergunta, por que que acontece a coisa nas igrejas? Por que que as igrejas estão assim assadas? Por causa disso. Esse é o motivo. Enquanto não se corrigir isso, só vai piorar. É o que está na Bíblia. E a Bíblia não mente.